Olá, bom dia. A gente começa esta edição atualizando os casos da Covid-19 aqui na região. Paulínia confirmou o primeiro caso de coronavírus. É um homem de 36 anos. O quadro dele é estável e ele está em isolamento domiciliar. Ontem, Valinhos confirmou 2 casos da doença, um homem e uma mulher de 38 anos. Então, atualizando os casos para você acompanhar direitinho, além desses que eu já falei, Campinas tem 3 pessoas infectadas e uma também em Jaguariúna. Na RMC, os casos suspeitos já passam de 340. No estado, a capital concentra o maior número de casos confirmados até agora, mais de 280. Ontem, durante um pronunciamento feito ao vivo pelas redes sociais, o prefeito Jonas Donizete disse para as pessoas evitarem ir até a capital, onde estão os maiores números de casos, e adotou uma medida, que foi reduzir a frota de ônibus. Acompanhe. O transporte público, várias cidades, cada uma está se portando de uma forma. O que nós fizemos? Teve uma redução, sim, da frota, porque teve uma redução de 18%, mas teve uma redução de passageiros de 30%. E a tendência é a gente ir efetivando essa redução. Eu estou, diferentemente de outras cidades, eu estou resistente a parar o transporte coletivo. Por quê? Porque o transporte coletivo ele pode ser usado num momento de emergência, ele é usado por os trabalhadores de saúde. O prefeito Bruno Covas vai parar o transporte coletivo em São Paulo. Mas a situação de São Paulo é diferente da gente. E o ABC também... Eles já diminuíram drasticamente e acho que a partir de segunda-feira também já não tem mais o transporte coletivo. Esse pronunciamento foi feito ontem, né? E os reflexos dessa medida já foi sentido hoje pelos passageiros. Veja. Os reflexos desta redução já são sentidos pelos passageiros. Dá só uma olhada nestas fotos que a gente recebeu de uma telespectadora. Ônibus lotados, passageiro exprimido. Essa é a situação que os usuários das linhas 117 e 120 que atendem a região do Ouro Verde enfrentaram hoje cedo. Houve relatos de falta de ônibus por volta das 6 horas da manhã. Os reflexos do coronavírus também chegaram até o terminal rodoviário de Campinas. É para lá que a gente vai agora, onde está o repórter Rubens Morelli. Rubens, como está a movimentação aí no terminal? Bom dia. Pois é, Andréia, um movimento bem menor do que o que a gente costuma ver aqui no terminal rodoviário de Campinas. Um bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham em casa. A gente percebe mesmo essa diferença do que a gente costumava ver, ainda mais numa sexta-feira como hoje, manhã de sexta-feira, muita gente que normalmente sai para viajar no fim de semana já começa a movimentar desde cedo aqui o terminal rodoviário e hoje não é o que nós estamos encontrando aqui. Vocês podem ver aí nas imagens os guichês das empresas já um tanto quanto vazios, isso porque algumas empresas está reduzindo a frota de passageiros. É verdade que a procura também está menor, mas eu conversei em uma das empresas, movimento aí a redução de 50% na frota em todas as viagens. Numa outra empresa que eu procurei, também já há cancelamentos de viagens por ônibus para Belo Horizonte, Poços de Caldas, Santos e Rio de Janeiro foram cancelados a partir de hoje, né? E isso porque lá no Rio de Janeiro, por exemplo, existe uma recomendação aí, a intenção do governador Wilson Witzel, ele quer restringir o acesso ao Rio de Janeiro de ônibus de outros estados. E por isso, só que para isso a ANTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, tem que ratificar essa decisão. Ela ainda não foi ratificada, mas existe essa intenção do governador do Rio de Janeiro de limitar a entrada de passageiros de outros estados no estado. A gente sabe também que em Santos as praias têm acesso proibido para turistas. Em Ilhabela, aqui também no litoral norte de São Paulo, a ilha fechou o acesso para os turistas, então só entra lá na ilha quem realmente precisa para movimentar os moradores de Ilhabela e não mais os turistas. A gente lembra que esse momento não é férias, né? É uma recomendação para se ficar em casa e não é férias. As pessoas devem ficar em casa, não sair de casa,
porque o coronavírus é uma preocupação de todas as pessoas. Eu conversei com um dos passageiros um pouco mais cedo, ele estava procurando viagens para Belo Horizonte, não estava encontrando, ele conseguiu comprar uma passagem para São Paulo, ainda assim, para daqui a algum tempo, e ele vai ter que ir para São Paulo primeiro para ver se lá ele encontra passagens para Belo Horizonte. E isso sem saber se vai ter também, né? Ele está arriscando por causa dessa necessidade. As pessoas dizem para evitar as viagens nesse momento, só viajar em último caso mesmo, se for possível. E existem inclusive recomendações, né, para a capital, São Paulo, para não ir para lá, já que é a cidade com mais casos confirmados da doença. Aqui no terminal rodoviário a gente percebe também uma movimentação da administração. A concessionária que administra o terminal rodoviário está trabalhando na prevenção e na informação dos passageiros, inclusive com rotinas maiores de limpeza, tanto nos sanitários quanto nos corrimões, nas escadas, onde os passageiros podem tocar com as mãos e, por acaso, se contaminar caso o vírus esteja aqui. Tem também muitos dispensers de álcool gel disponíveis para esses passageiros, para as pessoas que circulam aqui, mas, volto a dizer, um movimento muito menor do que o que a gente está acostumado a ver aqui no terminal rodoviário de Campinas. Andréia, com você. Muito obrigada, Rubens, pelas suas informações. A gente sabe que todas as medidas são necessárias nesse momento, né, para evitar aí a disseminação da doença do coronavírus. A gente sabe que a gente tem que se proteger e evitar sair de casa. Muito obrigada, Rubens. A gente também reforça, né? Só saia de casa em extrema necessidade. Evite ficar aí em locais com muita gente e reforce os cuidados da higiene. Você pode acompanhar toda essa nossa cobertura especial sobre o coronavírus pelas nossas redes sociais, o endereço é esse que aparece na sua tela, e também pode mandar perguntas e sugestões pelo nosso canal Direto com Você. É esse telefone que vai aparecer aí para você, que é o número do nosso WhatsApp, tá bom? Combinado? Eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouquinho eu volto atualizando você tudo sobre essa doença que tem assustado e ameaçado tanta gente. Nosso encontro é daqui a pouco. Até lá.